Olá, tudo bem? Meu nome é Sérgio Ribeiro, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Espero que vocês gostem de mais esse vídeo e se gostarem, clique no botão gostei, compartilhe com as pessoas que você conhece, com aquelas que você sabe que poderiam ouvir esse vídeo e serem edificadas. E principalmente inscreva-se em nosso canal para que você continue recebendo todas as novidades aqui postadas, tá bom? Deus te abençoe. Eu quero compartilhar com vocês um texto que se encontra a partir do capítulo 10 do primeiro livro de Samuel. E quando nós lemos esse texto, nós conhecemos a respeito da vida de um homem chamado Saul. Talvez muitos de vocês já conhecem, mas há algo novo que Deus pode compartilhar conosco, Deus pode nos ensinar através da vida deste homem. Nós percebemos que Deus tira a nação de Israel, o povo de Israel do Egito e leva para a terra prometida os seus descendentes, né? Muitos dos israelitas morrem no deserto e só os seus descendentes é que entram na terra prometida, juntamente com Josué e Caleb. Mas a questão é que Deus queria que o seu povo, que a nação de Israel, fosse separada para o seu uso, santificada para Deus. Deus queria que a nação de Israel fosse um modelo, um padrão para as outras nações aprenderem como se agrada a Deus, como se serve ao Deus Jeová. Então Deus nunca quis que a nação de Israel se equiparasse às outras nações. Deus nunca quis que a nação de Israel fosse igual às outras nações, muito pelo contrário. Deus queria que as outras nações se tornassem iguais à nação de Israel. Mas chega um momento onde Israel diz assim: nós queremos ser igual às outras nações. Nós queremos um rei. E a partir dali, várias vezes a nação de Israel já tinha se desandado, né? Já tinha se encaminhado para o pecado. Mas nesse momento onde eles pedem um rei, isso entristece o coração de Deus. Deus diz para Samuel: Samuel, fique em paz, não foi a você que eles rejeitaram, mas eles rejeitaram a mim, como o próprio Deus. Eles rejeitaram a mim quando eles pedem um rei, mas já que eles querem, assim será. E Deus manda Samuel ungir a um homem chamado Saul. Diz a Bíblia que Saul, se nós tivéssemos, por exemplo, vários homens juntos, reunidos, esses homens batiam aqui no ombro de Saul. Saul era alto, Saul tinha aparência já de um guerreiro, de uma pessoa de bom porte. Saul tinha uma boa aparência, mas a Bíblia vai nos mostrar depois, nesse mesmo livro de 1 Samuel, que Deus não vê a aparência, Deus vê o que tem no coração do homem. Deus olha para o meu e para o seu coração. Mas o fato é que Samuel vai ungir a Saul, vai conversar com Saul e vai ungí-lo a rei. E Saul ele diz assim: olha, a minha tribo, a tribo de Benjamim, é a menor das tribos de Israel. Eu estou com a Bíblia aberta aqui em 1 Samuel 9 e Saul diz exatamente isso. E eu sou o menor da minha família. Saul, ele olha para si mesmo com um olhar de menosprezo, com um olhar de inferioridade. Aquele sentimento de que se é a pessoa mais fraca, mais humilde, humilde não no bom sentido da palavra, mas a pessoa mais inferior, o vermezinho. É assim que Saul se enxergava. E Samuel diz para Saul, o profeta Samuel diz: olha, tudo que pertence a Israel, toda a riqueza, vai pertencer a você e a sua família. E aí Saul responde dessa forma: eu sou o menor da minha família, eu sou o mais insignificante. E aí nós vemos que Samuel junta as tribos de Israel, chama a tribo de Benjamim, chama a família de Saul, para de dentro desta família trazer Saul e mostrar para o povo de Israel: olha, esse vai ser o rei de vocês. E perguntam: aonde está Saul? Qual é a resposta? Saul está escondido no meio da bagagem. É capítulo 10 do primeiro livro de Samuel, versículo 22. Consultaram novamente o Senhor. Ele já chegou? E o Senhor disse: sim, ele está escondido no meio da bagagem. Veja, um homem que se sobressai à altura dos demais, que Deus está dizendo para ele: você vai ser rei de Israel. O cara está escondido no meio das bagagens. É assim que Saul se sentia. Saul, ele não apenas, agora já rei de Israel, ele não apenas tem o medo, ele não apenas se deixa ser levado, tomado pela paura, pelo medo, pela fobia, mas ele transmite isso para os seus liderados, para os seus soldados. E nós vamos ver que num outro momento aqui, num determinado momento, os filisteus estão se reunindo para lutar contra Israel. Os filisteus são inimigos, sempre foram inimigos do povo de Israel, e eles estão se preparando já para a batalha. E o medo do rei Saul foi transmitido para os seus soldados.
Então a gente a gente abre um parênteses para dizer uma coisa aqui para a liderança, para os pastores, para os líderes, pessoas que têm pessoas debaixo da sua proteção, da sua liderança. O que você sente e o que você deixa transparecer vai ser transmitido para os seus liderados, seja a coragem ou seja o medo. No caso de Saul, foi o medo. A Bíblia diz que o exército de Israel começou a se sentir pressionado e eles se esconderam em cavernas e buracos, entre rochas, poços e cisternas. Veja, preste atenção. O povo de Israel, o povo escolhido, que sempre teve vitórias, teve algumas derrotas por causa do seu próprio pecado, mas é um povo vencedor, é um povo que Deus vai dizendo, olha, vou dar vitórias, enfim. E agora, por causa da liderança de Saul, uma liderança que não tem pulso firme, que transmite medo, os próprios soldados estão com medo, eles estão se escondendo. O que acontece é o seguinte, um episódio muito marcante na vida de Saul. Samuel diz assim, antes de vocês lutarem contra os filisteus, me aguardem aqui 7 dias, eu vou chegar, vou apresentar um holocausto, e aí então vocês vão poder sair para a guerra. E o que acontece? Passam-se 7 dias, Samuel não chega para o combinado, para o holocausto combinado, e o Saul começa a se sentir pressionado, diz a Bíblia, ele se sente pressionado pelos soldados que estão em volta. Os soldados começam a prestar atenção, perceber que Samuel não chegou para apresentar o holocausto, eles têm medo de perder a guerra, os soldados estão medrosos, e eles começam a se dispersar. Saul, com medo dos soldados se dispersarem e não quererem mais lutar, o próprio Saul pega um animal, apresenta em um holocausto, e quando Samuel finalmente chega, ele diz assim, o que você fez? Por que você apresentou o holocausto? Você não é sacerdote, não é para você apresentar o holocausto. Eu deveria fazer isso. E Saul ele comete uma sucessão de erros. Embora o Deus Jeová, o próprio Deus foi quem escolheu Saul e queria usá-lo para reinar sobre Israel, mas por causa de Saul se sentir inferiorizado, deixar-se dominar pelo medo, ele comete uma sucessão de erros que tiram de si o reinado de Israel. Depois nós vamos ver mais à frente que tem mais uma derrota ainda, mais um problema feito mais um pecado feito por Saul, que é o seguinte, Deus disse através de Samuel para o rei Saul, vocês vão lutar contra um determinado povo, os amalequitas, né? Vocês vão lutar contra os amalequitas, e o Senhor diz assim, exterminem todos, homem, mulher, criança, animais. Isso, entenda o seguinte, isso foi no passado, lá no Antigo Testamento, para o povo de Israel, em um determinado momento. Tá? Não é para ser aplicado, logicamente, agora. Mas naquele momento, naquela guerra, Deus disse para Samuel falar para o rei Saul, Saul, chega lá para os amalequitas, extermina todo mundo, principalmente homens, mulheres, crianças, animais, tudo. E o que Saul faz? Saul não se preocupa em obedecer a Deus. Ele entra para lutar contra os amalequitas, os soldados deixam vivos os animais, as melhores ovelhas, os melhores bodes, os melhores bois, as vacas, enfim, tudo que era bom de melhor eles deixaram vivos, e o rei Agag também ficou vivo. Trouxeram todos esses animais vivos de volta para agora o território de Israel. E quando Samuel chega, Saul vem todo alegre para ele, dizendo assim, olha, nós fizemos o que você mandou. Nós exterminamos os amalequitas e tal. E aí Samuel diz assim, mas por que eu estou ouvindo o balido das ovelhas? Por que eu estou ouvindo o mugido dos bois? E aí Saul diz assim, bom, nós guardamos os melhores animais para sacrificar ao Senhor. Nós guardamos também o rei Agag, está vivo aí. E Samuel diz assim, você pecou de novo. Deus mandou exterminar aquele povo, Deus mandou exterminar os animais, tudo, e você permitiu que eles vivessem. Ponto, o seu reino será tirado de você. Samuel dá as costas para ir embora, Saul segura no seu manto, puxa, rasga a veste dele, e aí Samuel diz assim, do mesmo jeito que você rasgou a minha roupa, o seu reino será rasgado e tirado de você. Mesmo assim, Saul não se preocupa com a sua pessoa com Deus, ele se preocupa com a posição dele diante dos homens. Ele diz assim, Samuel, volta comigo para que as autoridades de Israel e o povo de Israel vejam que você voltou comigo e então eu adoro o Senhor. Então nós estamos vendo Saul, que foi escolhido por Deus para ser o rei de Israel, e é um homem medroso,
é um homem inconsistente, ele não pensa antes de fazer as coisas, ele não lidera o seu exército não o respeita, Saul não tem pulso firme, enfim. Saul é um medroso, é um frouxo, pelo menos naquele momento ele sim se comporta e vive dessa maneira. Mas ele nem sempre foi assim. Eu quero só terminar essa reflexão com você da seguinte maneira. No capítulo 10, de novo, em 1 Samuel, nós vemos que quando ele é ungido a rei, o Espírito do Senhor vem sobre Saul e ele profetiza, ele entra em transe, ele não lembra mais de nada, ele começa a profetizar, ele se torna uma outra pessoa, ele vence o seu medo, ele vence as suas limitações e ele tem uma ousadia tremenda. Por quê? Por causa do Espírito do Senhor. Nós vemos também no capítulo 11, onde um determinado povo está ameaçando uma parte do povo de Israel ali, e aqueles inimigos estão ameaçando, eles querem fazer um acordo, eles querem arrancar um dos olhos de cada homem do povo ali de Israel para poder fazer um pacto. E Saul ouve aquilo e fala assim, não é assim, os inimigos não vão ficar falando assim do povo de Israel desse jeito, não vão nos afrontar dessa maneira. O Espírito do Senhor vem sobre Saul de tal maneira que ele passa a mão na espada, ele corta uns animais, um pedaço de animal, manda para as tribos de Israel, diz assim: aquele soldado de Israel que não vier, os seus animais, as suas posses vão ficar desse jeito, partidos no meio, de forma que todo Israel ali, os seus soldados, eles vêm, se unem a Saul. Saul lidera aquele povo, vai para a batalha, vai para frente mesmo e tem a vitória, dá a vitória para o povo de Israel através da sua liderança neste momento. Por quê? Porque o Espírito do Senhor estava naquele ali momento manifestando de tal forma sobre a vida de Saul que ele vence o seu medo, ele vence a sua timidez, ele é tomado por tamanha coragem e ele vai para frente e vence a batalha. O que eu quero transmitir com isso para vocês? O que a palavra de Deus transmite para mim e eu transmito para você através desse vídeo? Eu não sei quais são os seus medos, eu não sei quais são os seus temores, se você tem medo de enfrentar pessoas, se você tem medo de confrontar pessoas, de discutir amigavelmente, logicamente, mas se você tem medo de liderar uma pessoa, de liderar um grupo, se você tem medo de debater, discutir a relação, se você tem medo de confronto, se você não tem um pulso firme, não tem uma liderança firme, ou se você tem outros tipos de medo também, medo, receio, vergonha de falar da palavra de Deus, de dizer que você é crente, de que as outras pessoas saibam que você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Ou se você tem outros medos, medos de ser rejeitado pelas pessoas, medo de ser desprezado pelos homens, medo de ser colocado em último lugar, medo de ser traído. Eu não sei quais são os seus medos, eu não sei quais são os seus temores que o impedem de ser usado como instrumento na presença de Deus. O que eu sei é que quando o Espírito Santo do Senhor ele vem sobre Saul, Saul se torna uma outra pessoa, ele se torna quase irreconhecível. Parece que não é o mesmo homem, porque a presença do Espírito Santo está de tal maneira manifestada na sua vida que ele passa a mão na espada, acaba com os inimigos e dá vitória para Israel. Saul se torna um vencedor e leva o povo a vencer com ele. Por quê? O Espírito do Senhor está sobre ele. Eu quero te convidar, eu quero te incentivar a orar, a buscar a presença do Espírito Santo de Deus de tal forma. Entenda, com todo respeito, você é inteligente, você percebe, não é para ficar violento, mas é para ter uma ousadia que você não tem naturalmente. Busque o Espírito Santo de Deus, busque a presença de Deus, a plenitude do Espírito Santo de Deus, para que você tenha uma coragem, uma ousadia de falar de Jesus, de viver a palavra, de confrontar o pecado, de chegar na pessoa, no pecador, com todo respeito, com todo carinho e dizer: você precisa se arrepender. Aí você vai ter essa coragem, você vai ter essa intrepidez, você vai para frente, você vai pegar a palavra de Deus, viver a palavra de Deus e levá-la como a sua espada. E aí você vai chegar na sua casa, no quintal da sua casa, você vai orar com intrepidez, você vai falar: demônio, sai daqui em nome de Jesus, que acabou, aqui não tem lugar para você, na minha família, no meu casamento, demônio, você já perdeu, sai que você já perdeu, em nome de Jesus.
essa ousadia, essa coragem, essa intrepidez, essa garra em Cristo Jesus, você só consegue se você estiver cheio da plenitude do Espírito Santo de Deus. Aí você se torna um novo homem, um outro homem, e vence as suas limitações, vence os seus medos, os seus traumas, as suas fobias, tudo isso, em nome de Jesus. Espero que eu tenha conseguido transmitir aquilo que Deus me transmitiu. Busque o Espírito Santo de Deus. Busque a presença dessa pessoa maravilhosa, a terceira pessoa da Trindade. Busque o poder, o revestimento, a plenitude do Espírito Santo de Deus, para que você vença as próprias lutas que tem aí dentro e as lutas que estão à sua volta. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Um grande abraço.